Alô moçada, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao estudo das operações envolvendo frações e nós iremos falar da multiplicação e da divisão. Vamos à multiplicação envolvendo frações. Tá? Nós vamos desenvolver alguns exemplos para que a gente possa entender, tá, como se dá a multiplicação envolvendo frações. Vamos aos exemplos? Nessa primeira multiplicação nós temos 3 meios vezes meio. Para nós realizarmos a multiplicação entre frações, nós vamos seguir o seguinte algoritmo, notem. Vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Tá ok? Bom, vamos lá então realizar a multiplicação. Vejam só, numerador por numerador, ou seja, 3 vezes 1, e denominador por denominador, 2 vezes 2. 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 2 é igual a 4. Tá ok? Vamos ao próximo exemplo. Nós temos agora a próxima de multiplicação. 4 quintos vezes 3 quartos. Tá? Nós vamos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Certo? Então, 4 vezes 3, que são os numeradores, e 5 vezes 4, que são os denominadores. Então, 4 vezes 3, 12. E 5 vezes 4 é igual a 20. Ok? Não esqueçam que em algumas situações nós vamos precisar simplificar o valor da multiplicação, o resultado, certo? Da multiplicação. Então, percebam que dá para dividir, dá para simplificar 12 e 20 por 4, tá? Já que esse é o maior divisor comum desses dois números. Então, o resultado será dado por 12 dividido por 4 dá 3 e 20 dividido por 4 dá 5. Tá? Portanto, o resultado da multiplicação de 4 quintos por 3 quartos é igual a 3 quintos. Vamos a mais um exemplo. Tá? Aqui nós temos uma multiplicação envolvendo 3 frações. Tá? Observem que em algumas situações, quando nós efetuarmos a multiplicação envolvendo frações, nós vamos perceber que o resultado será um número um pouquinho grande. Tá? Então, na hora de efetuarmos a simplificação, vai dar um pouquinho de trabalho. Então, para evitarmos esse trabalho, tá, nós vamos simplificar antes de efetuar a multiplicação. Então, notem lá a simplificação. Tá? Notem que o 6 e o 9 são números divisíveis por 3. Então, vamos dividir os dois por 3. Tá? 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Notem ainda que 5 e 15 são divisíveis por 5. Então, vamos dividir ambos por 5. Tá? 5 dividido por 5 dá 1 e 15 dividido por 5 dá 3. Tá? Então, o que sobrou para nós multiplicarmos foi 2 vezes 4 vezes 1. Tá? E no denominador, 3 vezes 3 vezes 3. Logo, nós temos o seguinte resultado. Então, vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Portanto, o resultado da multiplicação de 6 15avos por 4 nonos e 5 terços é igual a 8 27avos. Ok, então vamos à próxima operação. Vamos agora à divisão envolvendo frações. Antes de nós resolvermos alguns exemplos, vamos conhecer o algoritmo que nos permite realizar a divisão de frações. Tá? O algoritmo da divisão nos apresenta duas situações. Tá? Vamos à primeira. Diz que, se nós estivermos dividindo duas frações, AB dividido por CD, tá? A divisão será realizada da seguinte maneira. A dividido por C e B dividido por D. Ou seja, parecido com a multiplicação, numerador com numerador e denominador com denominador. Isso só pode acontecer se o numerador da primeira fração for divisível pelo numerador da segunda. O mesmo acontece para o denominador. Tá? Segundo caso. No segundo caso, se nós temos duas frações, tá? AB,
dividido por CD, tá? O algoritmo sugere que nós devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, caso o numerador da primeira não seja divisível pelo numerador da segunda, assim como o denominador da primeira também não seja divisível pelo denominador da segunda. Tá ok? Bom, para que a gente não possa estar lembrando das duas situações, nós vamos nos focar então somente no segundo caso, já que ele abrange as duas situações, tanto aquelas que recaem no primeiro caso, quanto as que recaem no segundo. Beleza? Então vamos lá alguns exemplos, e antes de resolver esses exemplos, nós vamos apagar o algoritmo aqui e aplicá-los na resolução de alguns exemplos. Vamos lá ao primeiro exemplo. No primeiro exemplo tem a seguinte divisão: 4 meios dividido por meio. Aplicando o algoritmo, no segundo caso, é claro, que acabei de mostrar, nós vamos multiplicar a primeira fração, que é 4 meios, pelo inverso da segunda, que nesse caso será 2 sobre 1. Tá? Basta agora multiplicarmos as frações. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. Não esqueça que em alguns casos, quando possível, devemos simplificar as frações. E aqui é possível simplificar essa fração. Tá? 8 dividido por 2 e 2 dividido por 2. 8 dividido por 2 nos dá como resposta 4 e 2 dividido por 2 dá 1. Logo, o resultado dessa divisão é simplesmente 4. 4 sobre 1 é igual a 4. Vamos ao próximo exemplo? Próximo exemplo, eu tenho a seguinte divisão: 6 sétimos dividido por 9 14avos. Vamos, então, usar o algoritmo, multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda. Note que o inverso de 9 14avos é 14 nonos. Tá? Então, vejam só, percebam que em algumas situações a gente precisa simplificar o resultado da multiplicação. Ok? Assim como nós vimos no último exemplo de multiplicação, vamos simplificar antes de multiplicar, tá? Para facilitar então as continhas. Então vejam só, 6 e 9 são divisíveis por 3. Então vamos fazer essa divisão. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Notem que 14 e 7 eles são divisíveis pelo próprio 7. Então 14 por 7 dá 2 e 7 por 7 dá 1. Logo, eu tenho a seguinte multiplicação agora. 2 sobre 1 vezes 2 terços. Efetuando-se a multiplicação, nós temos 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Tá ok? Vamos ao próximo exemplo. Que nós temos 35 54avos dividido por 7 nonos. Então, aplicando o algoritmo, 35 54avos vezes 9 sétimos. Será que é possível simplificar? Sim. Notem que 35 e 7 são divisíveis por 7. Então, 35 dividido por 7 dá 5. 7 por 7 dá 1. 9 e 54 são divisíveis por algum número? São, pelo próprio 9. Então, 9 por 9 dá 1 e 54 por 9 dá 6. Portanto, nós teremos agora a seguinte multiplicação: 5 sextos vezes 5 sextos vezes 1 sobre 1. Então, 5 vezes 1 é 5 e 6 vezes 1 é 6. Portanto, esse é o resultado dessa divisão. Beleza, gente? Nos próximos exemplos, nós vamos resolver alguns problemas envolvendo a multiplicação e divisão de frações. Ok? Vamos ao enunciado do primeiro problema. Na sala do sexto ano, durante o intervalo, 4/6 dos alunos praticaram algum esporte. Desses alunos, 4/5 jogaram futebol. Que fração dos alunos da classe jogou futebol? Vamos à solução do problema. Percebam que o nosso objetivo
é saber a fração que representa a quantidade de alunos que jogou futebol. Para isso, nós vamos simplesmente calcular 4/5 de 4/6. Tá? Percebam que 4/6 dos alunos da turma jogaram algum esporte, tá? Praticaram algum esporte. E desses, 4/5 praticaram futebol. Então, se eu quero saber a quantidade de alunos que praticou futebol, eu vou calcular 4/5 de 4/6. Tá? Quando eu quero calcular uma fração de um dado número, basta eu multiplicar esta fração por este número, que neste caso aqui é 4/6. Tá? Então, aplicando o algoritmo da multiplicação, nós teremos 4 vezes 4, 16, e 5 vezes 6, 30. Percebam que a fração ela é possível de ser simplificada. Tá? Então, nós vamos dividir ambos os termos por 2, já que esse é o máximo divisor comum de 16 e 30. Então, 16 dividido por 2 dá 8, e 30 dividido por 2 dá 15. Portanto, a quantidade de alunos dessa classe que jogou futebol é expressa pela fração 8/15 avos. Vamos então ao próximo exemplo. Para finalizar a videoaula de hoje, vamos ao último exemplo. Rui tem 1/4 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Rui obtiver após a divisão de 1/4 do bolo? Vamos então para a solução do problema. Percebam que Rui quer dividir 1/4 da fração por 6. Tá? Percebam que nós temos uma divisão de frações. E a fração que representa o 6 pode ser escrita da seguinte forma: 6/1. Lembrando do algoritmo da divisão, basta nós multiplicarmos a primeira fração pelo inverso da segunda. O inverso de 6/1 é 1/6. Tá? Aplicando agora a multiplicação de frações, nós temos 1 vezes 1 dá 1, e 4 vezes 6 dá 24. Tá? Portanto, a fração que representa cada parte de 1/4 de um bolo é igual a 1/24 avos. Para melhor compreensão, observem aí as imagens a seguir. Vamos imaginar aqui um bolo no formato retangular dividido em 4 partes iguais. Essa parte verde aqui, tá? Ela representa 1/4 do total do bolo, certo? Que é a parte que cabe a Rui. Rui então quer dividir essa fração em 6 partes iguais. Então vamos dividir o bolo como um todo em 6 partes iguais, fazendo cortes horizontais, tá? Como mostra a próxima figura. Então notem que ao fazer essa divisão, 1/4 que cabe a Rui, que é a parte em verde, está dividido em 6 partes iguais. E se nós considerarmos o bolo como um todo, percebo que ele foi dividido em 24 partes iguais, tá? Sendo que cada uma dessas pequenas partes equivale a 1/24 avos, ou seja, uma das partes, tá? Cada uma das partes de 1/4 também vão equivaler a 1/24 avos. Portanto, nós obtemos a mesma resposta, tá? Que obtivemos acima. Ok? Por hoje é só. Um abraço e bons estudos.